Programa Por Dentro da Sustentabilidade, com Margarete Aragão. Boa tarde! É dezembro! É festa! É a temporada de verão do programa Por Dentro da Sustentabilidade que está no ar. Verão no Rio de Janeiro. É a alegria da sustentabilidade bombando nesta cidade linda. Céu, sal, sul, sol, sábado. A temporada verão do programa Por Dentro da Sustentabilidade começa agora. Boa tarde, nosso programa hoje está ao vivo. Nosso primeiro bloco, Conexão Ambiental, está aqui com a presença do Dr. Vanderlei Rebelo Filho. Ele é conselheiro da OAB Rio de Janeiro e membro da Comissão de Direito Ambiental da OAB da Barra. No nosso bloco 2, Agenda 2030, nós teremos a presença de um convidado especial que vai fazer uma participação através do telefone. E no bloco 3, a nossa denúncia, a denúncia da arma tecnológica. Hoje nós vamos acompanhar um novo relato e preste atenção que algumas revelações no dia de hoje também nos serão apresentadas. E é claro, no último bloco, a nossa alegria, a turma da Lila e da Lili. Agora todos os domingos, sabe aonde? Na Praça General Osório, em Ipanema. E amanhã teremos uma apresentação de Natal com o grupo Harmonicanto, com as crianças apresentando lindos cantos de Natal. E nós vamos começar o nosso programa hoje com o tema da causa animal e alguma especificidade dentro desse tema. E nós sabemos que está agora repercutindo, inclusive internacionalmente, o caso de Osasco, a questão do animalzinho que sofreu aquele problema, não é? Enfim, nós vamos conversar hoje algumas vertentes interpretativas da questão da banalização do sofrimento animal, das questões ambientais relativas ao crime com animais, as leis, os aspectos jurídicos, e por isso nós estamos aqui com o Dr. Vanderlei Rebelo Filho. Muito boa tarde, Dr. Vanderlei. Boa tarde, ouvintes da Band. Obrigado, Margarete, pelo convite. É um prazer estar aqui. Nós que agradecemos. Doutor Vanderlei, nós sabemos que nós estamos num grau de violência incomensurável. Nós estamos passando por um período, talvez até da própria história da humanidade, onde a violência nunca foi assim tão presente na nossa vida cotidiana, não é? Nós temos aí casos de verdadeiros momentos em que nós refletimos o que está acontecendo com a humanidade. E, evidentemente, na questão do animal, também não é diferente. Há um desdobramento dessas violências todas, sociais, violência com a mulher, violência com a criança, também na questão do animal. E nós também sabemos que parece haver uma questão da banalização do crime, da banalização do mal. Do ponto de vista jurídico, como é que a advocacia, não é, os aspectos jurídicos compreendem essa permissividade ou essa passividade da sociedade em relação ao crime, à violência, ao mal? Há uma passividade concreta por nossa parte, né, como cidadãos? Como é que o direito vê esta questão da violência aos animais dentro desse contexto? Hoje em dia é muito complicado, né, falar sobre segurança. E é uma questão muito delicada, porque principalmente é dever do poder público garantir a segurança de todos. Então, nós somos, digamos assim, sujeitos de direitos, assim como eu entendo que os animais são sujeitos de direitos. Então, e essa banalização do mal, infelizmente, ela está acontecendo não é só no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, é no mundo inteiro. É isso que a gente percebe. Por quê? Porque o mal ele é tão frequente, a gente encontra o mal em cada esquina que a gente vai, que a gente acaba banalizando o mal. E o que a gente pode entender como banalização do mal? Essa é uma ideia que foi trazida a nós pela Hannah Arendt, né? Uma pensadora, uma escritora maravilhosa, que falou justamente da banalização do mal, que é quando o cidadão, que é o sujeito de direito
dessas garantias da segurança, ele passa a se acostumar com aquilo. E você não cobra das autoridades providências com relação a tudo que está acontecendo. A gente assiste a um jornal na televisão, 90% são notícias que trazem violência, o descaso do poder público, né, das autoridades, mas em seguida vem uma novela e aquilo sai da nossa mente. Então a gente não tem tempo sequer de pensar em tomar providências com relação a isso. E nós temos os nossos direitos. Agora, o que nós principalmente podemos fazer é falar, é reclamar, é contestar, é participar das ONGs, da OAB, que é o meu caso, e começar a cobrar das autoridades que sejam garantidos os nossos direitos, principalmente relativos à segurança. O senhor cita num artigo maravilhoso que está publicado no livro, uma coletânea, Meio Ambiente Urbano, Desafios e Soluções. O senhor cita uma pensadora chamada Rafaela Chouani, e também ela apresenta uma proposta de compreensão em relação aos animais. Vamos conversar um pouco sobre isso? Isso, vamos. A Rafaela, ela escreveu um livro maravilhoso, Manifesto pelo Direito dos Animais. Quer dizer, essa discussão que existe, os animais têm ou não têm direitos, e ela traça toda essa problemática, essa discussão com relação ao direito dos animais. E ela fala muito de ética, a ética da humanidade. Então, do meu ponto de vista, existem os direitos dos animais, tanto que se eles têm o direito de ficar a salvo de maus tratos, é porque eles têm direito à integridade física, à segurança, assim como nós seres humanos. E ela, justamente, ela leva os animais, ela coloca os animais num contexto muito amplo, que é os animais na agricultura, os animais que servem de alimento, os animais de todas as formas. E qual é o papel deles nesse mundo que hoje nós vivemos, que a gente, ao mesmo tempo que a gente explora os animais, a gente não respeita os animais, mas ela vai muito além, porque ela defende uma cultura aí de proteção, de segurança, e defende até um vegetarianismo, veganismo, porque ela vê os animais como o animal não humano. Ela nos compara, nós somos os animais humanos e ela é o animal não humano e sujeito de direitos sempre. Interessante. Nessa perspectiva aí de comércio e empresas, como é que o senhor vê o crescimento industrial de uma maneira em geral, com essas relações, às vezes até desequilibrada com a natureza, evidentemente, com o meio ambiente, mas na especificidade do animal? O assunto principal aí, o que ela trata, é justamente o papel do animal no meio ambiente como um todo. Nós temos que levar em consideração que nós temos uma Constituição que dedicou todo um capítulo à proteção do meio ambiente. E é o artigo 225, né, que diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E os animais estão inseridos aí. Então a gente não pode pensar em uma defesa do meio ambiente ampla e irrestrita sem a proteção integral dos animais. E é isso que Peter Singer, a Rafaela, vários outros autores pensam hoje e defendem com relação aos animais. Incluí-los e protegê-los, e principalmente respeitá-los. Exatamente, incluí-los, protegê-los e respeitá-los. Nós estamos aqui na linha com o professor Mike. O professor Mike é uma das lideranças de um movimento, de uma manifestação que está acontecendo hoje às 15 horas em um supermercado aqui no Rio de Janeiro, mas é relativa ao ocorrido em Osasco. Na verdade, é uma manifestação pacífica que tem como objetivo a possibilidade de uma proposta na área de educação ambiental, vertente animal, e nós vamos conversar agora com o professor Mike. Olá, Mike. Olá, professora Margarete, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Como Boa você tarde. está? Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde para a senhora, boa tarde a todos os ouvintes. Então, sobre a nossa manifestação que ocorrerá hoje, às 3 horas da tarde, em frente ali, perto do Barra Shopping, onde se encontra também o supermercado ali, alguns supermercados, supermercado Carrefour, e vamos fazer uma manifestação
pacífica, como a senhora bem mencionou, e sim, queremos ser a voz dos que não têm voz, que são os animais. Queremos propor, dentro dessa manifestação, que as empresas, em geral, não só mercados, mas as empresas, comércios, empresários, possam promover, por que não, iniciativas dentro da área ambiental, visando principalmente o caso esse caso desses animais que são abandonados na rua e que não tem para onde ir, que buscam esses lugares, mercados, comércios atrás de comida, como qualquer ser vivo que precisa se alimentar, que precisa comer. Então, em vez de dar veneno, de dar um sumiço nesses animais, por que não promover uma iniciativa, um projeto de integração com os outros protetores, integração até da prefeitura? Também deixo a minha mensagem aqui para a Prefeitura do Rio de Janeiro, por que não fazer uma iniciativa geral integrada com esses comerciantes, empresários, talvez eles entrando nessa iniciativa dentro do meio ambiente, dentro dessa causa, que é uma causa, é um problema também de sanitário, até da parte urbana da nossa cidade, isentá-los, né, para ajudar, né, toda essa causa. É muito então, interessante, Mike. Sim. A relação que você faz com a questão do saneamento, né, da questão até sanitária, como você falou, porque, na verdade, as protetoras, né, os protetores de animais, eles são ambientalistas. Não é isso que você também tem como propósito? Não, com certeza. A verdade absoluta é que é o seguinte, essa questão sanitária, essa questão, ela diz respeito à prefeitura, é de responsabilidade da prefeitura. Mas sabemos como funciona as coisas, né? Ou como não funciona, podemos dizer assim. Então, o que nós estamos propondo também nessa manifestação, não só dar um aviso ao comércio em geral, que os animais não estão ali sozinhos, tem gente zelando por eles, tem gente olhando, observando, e que maltratar um animal é crime, ainda que um crime, que existe uma lei que eu considero, que nós protetores consideramos fraca, ela tem que ser aumentada, essa pena tem que ser maior, mas existe essa lei. Maltratar um animal é crime. Então, sabemos que existe esse problema, não é? Que é um problema que não é um problema só do animal, só do comércio, só daqueles que pensam nos animais, é um problema da cidade. A prefeitura, por que não, poderia promover, penso eu, um projeto, um acordo junto ao comércio, eles entrando com essa iniciativa, fazendo um projeto de adoção, porque eles têm espaço, têm estacionamento, não é? Poderia ser uma vez ao mês, fazendo um projeto de adoção e até mesmo de castração, uma castração móvel, não é? Promovida, apoiada pela prefeitura também. A prefeitura poderia até estar inventando alguma coisa, né, para poder ajudá-los também, né, e incentivar todos os empresários a participar da causa. É verdade. E o que nós gostaríamos, verificando aí a sua participação, chamar a atenção para três itens. O primeiro, questão de saúde pública, não é? Com certeza. O segundo, a questão educativa. Questão educativa. A educação ambiental é uma vertente da área da educação
que nós temos que atentar mais. Não é uma educação ambiental que a gente vai fazer uma coisa e ponto, é uma oficina pontual. Educação ambiental é muito mais do que isso. E nós estamos agora tratando da educação ambiental vertente animal, que é uma proposta que vocês vão reivindicar, a possibilidade de posteriormente haver uma implantação de um projeto educativo, não é? E Sim, a senhora colocou bem isso. Isso se encontra na nossa pauta, a proposta de um projeto educativo por parte da empresa, do mercado em questão, e queremos até oferecer, juntos, se a senhora permitir, dentro do programa da senhora, a participação efetiva até e por que não prática, também de estar oferecendo a essas empresas talvez um curso, né, uma oficina. Sim, para agradecemos o convite, a turma da Lili e da Lili se coloca em disponibilidade. Sim. Estamos aqui para isso. Muito obrigado. Estamos todos pela causa animal. Vamos nos unir, nos mobilizar, porque eles não têm voz, mas tem pessoas sim, pessoas boas, pessoas que estão com uma certa coerência e pensando neles e falando por eles. Eles não estão sozinhos, não. Estamos juntos nessa. Estamos juntos nessa. E também para aqui completar a sua fala, a sua maravilhosa participação, muito agradecida, professor Mike, no nosso programa, é chamar a atenção do ouvinte que muitas vezes ele pensa que talvez isso não exista, ou que não é uma dimensão da que está atualmente, que é o sofrimento animal. O sofrimento animal, ouvinte, ele chegou a um ponto inenarrável. Nós temos questões dentro da causa animal de uma violência absurda, casos inclusive de zoofilia, por incrível que pareça. Então a questão animal é uma questão que não é só, a princípio, aquela visão que a maioria das pessoas tem, que é um gatinho, a gente bota um perizinho de leite, que tadinho. Então, se a gente vê um animal abandonado, como é que a gente reage nas redes sociais? Tadinho, não é mais isso. A questão do animal não é mais assim. O animal ele está ali, ele pode ter sido até abandonado, mas existe uma série de pessoas que estão levantando estruturas para que este animal não esteja mais abandonado. E nós contamos com todos. Nós estamos fazendo uma força-tarefa, ambientalistas, educadores, advogados, professores, para que estes animais que não têm como se expressar, um animal, a grande diferença do animal para outras instâncias, no sentido das causas sociais, é que o animal não fala. O animal não consegue viver sozinho. Ele tem uma dependência dos humanos de 100%, e nós temos que atentar para isso. Sim, a senhora colocou perfeitamente. Até porque eu não gosto nem muito de envolver religião nesse assunto, mas eu posso falar de Deus de uma maneira geral, não é? Porque dentro, claro, de cada religião, mas existe um Deus. Então, pensando que exista esse Deus, se o mesmo Deus que nos criou, também criou os outros animais, não é? Criou a natureza. Então, respeitar o próximo, olhar o próximo, não é olhar somente o humano, essa espécie humana, a nossa espécie humana, é olhar todos os animais, olhar a natureza, olhar o ambiente em si, até porque nós somos dependentes deles também. É isso aí. É um cuidado mútuo que precisamos ter. Ok, professor Mike, muito agradecida pela sua participação e até a próxima. Muito obrigado. Eu que fico muito lisonjeado, agradecido. Gostaria de parabenizar a senhora pelo excelente trabalho que vem sendo feito na área de educação ambiental
Está de parabéns o programa. Estou acompanhando aqui. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Um abraço. Voltamos aqui, então, à nossa conversa com o Dr. Vanderlei Rebelo. Nós estamos conversando aqui sobre alguns pensadores, não é, que refletem, não é, as compreensões do aspecto político em relação à questão dos animais. E agora, a nossa pergunta para o Dr. Vanderlei é de uma interface muito significativa, que tem a ver com a inteligência do animal. Porque nós sabemos, isso aí é senso comum, que está havendo uma evolução. Não tem como negar, nós percebemos isso. Os animais, eles estão evoluindo. O próprio cachorro, o cachorrinho, algumas décadas atrás, nós sabemos que ele ficava numa casinha de madeira no quintal. Agora ele fica numa caminha no nosso quarto, não é? Na nossa sala. E isso reflete a evolução da interatividade da natureza com o ser humano. Em outras palavras, é possível sim ter uma forte presença cognitiva entre os animais para com os humanos. Há uma comunicação, nós precisamos levantar os informes sobre essa comunicação, levantar a estrutura, como ocorre essa comunicação. Evidentemente, são várias metodologias científicas. Nós temos aí casos clássicos de golfinhos com uma inteligência interessantíssima. Nós temos animais que só faltam falar, como nós costumamos dizer, com os olhos, e isso é ciência, sim. Isso é cognição animal, e nós vamos conversar agora sobre o Tom Regan, que é um pensador que está citado no artigo do Dr. Vanderlei, no livro Meio Ambiente Urbano, Desafios e Soluções. Não é isso, Dr. Vanderlei? É isso, sim. Muito antes até de Tom Regan e de outros, cabe até um pensamento aqui do Johnny Depp, que é um ator fantástico, né? Que ele diz que as únicas criaturas que são evoluídas o bastante para carregar o amor puro são as crianças e os animais, né? Maravilhoso. E já que o nosso professor Mike falou em Deus, eu li recentemente uma mensagem que diz: Deus disse, amai-vos uns aos outros, mas só os animais entenderam essa lição, principalmente os cachorros. E é isso mesmo que fala Tom Regan, que ele fala justamente da capacidade dos animais de sofrer, de sentir frio, de amar, de sentir saudade, de sentir ciúmes. E agora, nesse período natalino, não esqueçam que o aniversariante nasceu entre os animais. Não é isso, doutor Vanderlei? É verdade, né? Numa manjedoura, cercado dos bichinhos lá. E o Tom Regan ele escreveu o caso dos direitos animais e jaulas vazias, porque a ideia dele era justamente essa, né? Nada explica ou justifica um pássaro preso numa gaiola, né? Nada explica ou justifica animais sendo usados em circos zoológicos para exibição. Eu acho que o futuro caminha para mudar isso. E como é que a gente pode mudar isso? Não é prendendo ninguém, não é mandando ninguém para a cadeia, não é hostilizando supermercados por causa de um funcionário. A gente tem que pensar no seguinte, na educação ambiental, no todo. A gente tem que pensar que as crianças hoje, os adolescentes, precisam ser educados ambientalmente. E nós temos leis para isso, só que elas não são respeitadas. Nós temos uma lei de educação ambiental que obriga a educação ambiental em todos os níveis da educação nacional. E ela não é cumprida. Até na universidade é obrigatório, e isso não é cumprido, não é respeitado. É uma lei de 1995. Então, o que a gente tem? Primeiro, que cumprir as nossas leis, que são boas com relação à proteção aos animais. O professor Mike até criticou a nossa lei de crimes. É uma lei razoavelmente boa de crimes ambientais, respeitada no mundo inteiro, a 9605 de 98. E ela, em razão desse fato de Osasco, surgiu uma proposta de um senador de alterar essa lei e aumentar a pena para os crimes de maus tratos aos animais. Porque o artigo 32 prevê uma punição de 3 meses a 1 ano. E o que o autor da lei quer, do projeto de lei 470 de 2018? Passar a pena de 1 ano para 3 anos. Me parece que tem um outro PL aí, projeto de lei, que é para 5. Isso, existe. Agora, principalmente, esses momentos assim surgem, né? Sim. Os projetos de lei e tal. Então,
Isso vai surtir efeito? Inclusive, essa lei pretende também punir os empresários que não se ocupem da proteção dos animais, né? Então, qual é o resultado prático disso? Você vai punir 1, 2, 10, 20 agressores de animais, mas você não vai educar ninguém. Então, a gente não pode divorciar a proteção animal dentro do direito penal da educação ambiental, de forma alguma. Então, eu prefiro, por exemplo, em vez desse rapaz que mutilou um cachorrinho, envenenou esse cachorrinho e causou a morte desse cachorrinho, tudo isso agrava a pena, tudo isso caracteriza maus tratos, eu acho que ele tinha que passar 10 anos em cursos de educação ambiental, 10 anos cuidando de animais, em locais que precisam disso. E aí a gente tem que repensar o quê? A educação ambiental em todos os níveis da educação nacional. Em todos os níveis, inclusive, foi bem colocado aqui, a questão que os empresários podem ter uma participação muito significativa nessa questão. Por quê? Primeiro, para que não ocorra mais isso. E segundo lugar, é a relação que o empresário tem com os seus clientes. Então, o empresário pode fazer parte desses procedimentos educativos, sim. Então, nós temos redes de supermercados, nós temos vários segmentos comerciais, de negócios, de empresas, que podem participar significativamente em várias interfaces de educação ambiental. E na educação ambiental vertente animal, se torna, inclusive, uma estratégia simpática ao cliente. Porque as pessoas gostam dos animais, naturalmente, mas existe uma lacuna entre gostar, ter atitude quando preciso e, evidentemente, a lacuna daqueles que não tiveram contato com nenhuma sensibilização e conscientização em relação ao animal, ou seja, destratam, maltratam os animais. Isso é um assunto que rende muito, não é? Porque é uma coisa desumana você fazer com o inocente o que foi feito. E, ao mesmo tempo, isso abre uma perspectiva muito ampla para que outros empresários prestem atenção, né? Deem a sua atenção, até em termos de estratégia de marketing, por que não, para essas estruturas que precisam de um acompanhamento, não é? Precisam ser levantadas para que de fato de direito ocorram, não é isso? Não, com certeza. Os animais, como já foi dito aqui, primeiro, eles entraram para dentro das nossas casas, né? Os animais hoje vivem com a gente. Quem tem cachorro e gato, eu tenho 4 cachorros e 3 gatos, eu sei que eles pensam, eu sei que eles sentem saudade, que eles vão escolher o seu dono. Sentimento profundo do animal, profundo, uma coisa sentem impressionante. Ciúme. São o quê? Animais não humanos. E nós somos os animais humanos. A gente Exato. não pode nós somos animais. Diferenciar mais isso. Então nós temos que respeitá-los como a gente exige respeito. Só que tem essa diferença, eles não têm voz. Então a voz deles é a nossa voz. É a nossa voz. É isso aí. Então nós vamos agradecer a presença do Dr. Vanderlei Rebelo Filho, aqui da OAB Barra, e a participação maravilhosa, que esclarecendo, inclusive, algumas instâncias de compreensão, assim, numa escala maior do que é a relação do ser humano com a natureza e com os animais. Nós tivemos um caso muito complexo e delicado, estamos transformando, não é, este caso numa perspectiva educativa, né? Pegando uma questão, né, delicada e transformando numa árvore frutífera, não é isso? Nós vamos, então, passar para os nossos blocos seguintes, teremos um intervalo e já voltamos aí com a nossa denúncia. Sim, nós temos aqui um espaço para as denúncias, a denúncia da arma tecnológica e, em seguida, a nossa turma da Lila e da Lili, que agora está aí presente também na Praça General Osório, em Ipanema. Esteja conosco amanhã em Ipanema e todos os domingos. Até lá! Meus amigos, vocês sabem que nós efetivamos um trabalho na área de sustentabilidade social na vertente
segurança tecnológica. Nós estamos acompanhando este caso já há algum tempo e efetivamente as soluções concretas ainda não chegaram. Então nós estamos dando continuidade ao espaço aberto no programa Por Dentro da Sustentabilidade, para que você conheça as ramificações da sustentabilidade pública, e segurança é um dos itens. Nós estamos no contexto de uma verdadeira revolução tecnológica. Isso significa um lado, sim, da moeda que é bom, e o outro lado da moeda qual é? Nós estamos verificando aqui uma denúncia, um relato, uma apresentação de uma fala de uma pessoa que está até o dia de hoje sendo vítima e sendo torturada porque descobriu que existe um programa de computador capaz de atingir o corpo humano e capaz de sabotar espaços científicos, indústrias, empresas, e somente eles sabem o que mais que eles se envolveram. Ela relata que houve um áudio contínuo, como se tivesse sido colocada num grupo de WhatsApp, e ela fica ouvindo eles conversarem. No relato de hoje, ela vai nos revelar 3 aspectos importantes. Alguns são um absurdo. Entre eles, o aumento de peso do corpo dela. E também já foi citado que ela, ao realizar compras em supermercado, tudo que ela traz nas sacolas, eles, à distância, multiplicam, triplicam o peso desses produtos, caso não sejam os produtos que eles, por estes áudios, indicam que ela compre. Então você pode perceber que há uma vertente dentro dessa organização que tem um interesse comercial. O outro aspecto que ela vai abordar é a questão com os animais. Os animais dela estão levando choques na cabeça. Você tem uma ideia do que é você ser torturada e os seus animais também? Isto é um absurdo, isso é uma calamidade pública. Nós estamos denunciando uma invasão tecnológica através de um relato, de uma denúncia de uma vítima que está sofrendo há 10 anos ininterruptamente, que é a palavra que ela usa, continuamente, sem parar um segundo. Ela já foi no instituto onde ela trabalhava, ela já foi em espaços ligados às autoridades, ela já foi em vários caminhos. Agora, através do nosso programa e de acordo com as orientações internas do nosso programa em relação a esse caso, nós vamos começar a efetivar os encaminhamentos corretos para que se apresente a solução desse caso, porque um ser humano que está sofrendo dores horríveis e com uma opressão psicológica dessa, não tem como um caso desse ser abafado. Esse caso tem que vir à tona. E tem que vir à tona todo o caminho que ela realizou, todas as pessoas com quem ela falou, todos os e-mails que ela enviou e que ninguém efetivou um retorno concreto para esse caso, levando em consideração que não é ela somente a vítima. Ela é um instrumento que eles estão utilizando. Para passar mensagem, recados, que eles estão com um poder em mãos. E ainda assim, as pessoas com quem ela falou não deram retorno. Então, eles tiveram passagem livre para multiplicar o uso dos recursos de tortura, assassinato, sabotagem. Outra coisa, eles também ficam conversando e dizendo o que eles teriam feito. Isso é um absurdo. Há casos, segundo o relato dela, que eles estão atingindo crianças, fetos, que têm mães carregando crianças que estão pesando mais do que o peso natural. Porque são vários recursos e são várias pessoas. Ela não é a exclusividade. Então essas pessoas seriam cobaias?
Eles estão usando um programa de computador adulterado ou um programa implantado e multiplicado a partir da impunidade, a partir da desinformação das pessoas que, a princípio, seriam elas que poderiam ter resolvido isso? Então, nós estamos aqui no impasse perante um problema desta instância, uma invasão tecnológica, com indícios de sabotagem, e ainda querem que ela prove. Como é que uma senhora de quase 60 anos pode comprovar uma tecnologia que ela é a vítima? Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para o dia de hoje, que as revelações elas estão sendo encaminhadas de uma maneira que o ouvinte compreenda as informações. E ele reflita, será que isso está acontecendo também próximo a mim ou até em mim? Então, nós temos que considerar que nós estamos configurando um crime de uma organização que lida com tecnologia, que está de domínio de um programa de computador, que está torturando esta senhora há quase 10 anos, embora ela tenha feito todos os passos corretamente, não obteve nenhum retorno concreto, e eles continuam e multiplicam o uso. É claro, estão se deparando com o quê? Com a impunidade, com a desinformação. Então, ela tem algumas referências que nós temos que considerar e muito. Por trás da questão de uma possível organização criminosa, quais são os segmentos que interessam essa arma? Aspectos políticos, aspectos comerciais, aspectos científicos, aspectos de segmentos de pessoas com desequilíbrio emocional, psicopatas? Quem são eles? Quem são essas pessoas, em especial o segmento dentro desse grupo organizado de crime tecnológico que está torturando esta senhora há quase 10 anos? Por que esta senhora passou e-mail para autoridades, instituições, espaços e não obteve ajuda? O que está acontecendo no Rio de Janeiro? Existe uma possibilidade deles usarem um recurso que foi citado aqui na semana passada, que é um truque telepático, que a princípio até as crianças de colégio fazem isso. É uma espécie de uma brincadeira e que eles elevaram esse truque a uma categoria de crime. Eles ampliaram a possibilidade de captação do pensamento de alguma pessoa por uma espécie de recurso, um truque. Seria uma brincadeira de criança. E eles transformaram isso no esteio e no escopo do uso dessa arma a partir do momento que eles dominam o ser humano, encarceram o ser humano, colocam ele em cativeiro para torturar por prazeres sádicos. Segundo ela, é um dos segmentos que a persegue. Então essa senhora tem as partes íntimas espetadas. Ela leva choques contínuos nas partes íntimas. E ouve voz de pessoas dizendo que são mulheres desequilibradas, sádicas, psicopatas. E este não é o único fio de interpretação e fala que ela ouve. Ela ouve também possibilidade de sabotagem. Eles citam em maneira cifrada laboratórios científicos, nomes de fórmulas, de elementos de fórmulas. Eles citam produtos comerciais. Eles não gostam de produto A, eles mandam ela adquirir no supermercado produto tal, tal e tal. E quando ela volta do supermercado, a bolsa pesa. Eles aumentam o peso, assim como aumentam o próprio peso do corpo dessa senhora. E eles falam que estão fazendo isso também não somente por interesses econômicos de sabotagem industrial, mas por prazeres sexuais. Isto é uma invasão com escopo doentio, coletivo, psicopata, com o fundamento de levantamento de grana, dinheiro, fundamento financeiro, porque eles estão ganhando para fazer esse teste. É um teste de cobaia que esta senhora está sofrendo. E quantos outros estarão sofrendo também? Quantas pessoas perto de você, na sua família, até dentro de você, podem estar carregando o uso desses recursos criminosos dentro dos órgãos, do baço, do fígado, do coração,
Por que não? Por que ela é uma vítima exclusiva? E por que acontece com ela, que é uma senhora, ninguém quer saber, ninguém resolve, deixa acontecer, não tem problema. Neste programa, por dentro da sustentabilidade, ela tem um espaço e ela vai falar até esse problema ser resolvido. Porque sustentabilidade não é apenas nós sairmos por aí com um galinho de folha na mão. Sustentabilidade é muito mais do que isso. Sustentabilidade é consciência pública, é atitude cidadã e é solução de problemas. Nós vamos ouvir o relato de hoje agora. Eu gostaria de dizer hoje que existe uma suposição de que estes grupos de criminosos que usam arma tecnológica em mim, em outras pessoas no Rio de Janeiro ou em outros estados, segundo dizem conversas cifradas contínuas, que, segundo eles, o grupo se constitui de pessoas homossexuais desequilibradas. A líder deste grupo é uma mulher, é uma lésbica, segundo ela o diz de modo cifrado, e que usa um recurso, que foi um recurso usado algum tempo atrás, naqueles casos de sequestro, onde os criminosos ligavam para a casa das pessoas e diziam que A, B ou C estariam sequestrados. E era um recurso de computador. Este mesmo recurso é utilizado nas vozes das pessoas que falam nessas conversas contínuas que uso há 10 anos aproximadamente, sem parar em 10 anos, nenhum segundo. Eu já ouvi relatos de toda a organização falando indiretamente entre eles sobre atuação, ações deles, onde, com quem, sempre de modo cifrado. E essas falas sempre vêm de acordo com o que está acontecendo no momento. Por exemplo, eles usam um truque de captação mental. Como todos sabem, esse truque já é amplamente difundido. Muitas pessoas já sabem fazê-lo. E é apenas um truque. Sendo que para eles virou recurso para a utilização dessa arma. Eles se colocam em forma coletiva, escolhem uma vítima e ficam entrando na mente destas pessoas, nos pensamentos, nas atitudes e ações, e se transformam em verdadeiros vampiros, psicopatas,
e repetem tudo que captam por esse truque mental nas falas destas conversas. Então, há de se entender que esta tortura tem várias áreas. A primeira é o cativeiro para subjugar a pessoa. A segunda é a invasão mental. A terceira é o uso físico de tortura. E por aí dão continuidade às crueldades e monstruosidades humanas inenarráveis, com crianças, com fetos dentro da barriga, sempre com uma vertente homossexual doentia. São grupos de pessoas desequilibradas. Não estou me referindo à questão homossexual. Estou me referindo a um grupo específico de homossexuais criminosos. Assim como há grupos específicos de outras áreas sociais, pessoas de qualquer segmento pode realizar um grupo criminoso. Então, este grupo criminoso tem uma mulher líder que usa um recurso de voz e ela muda a voz para uma voz masculina. E é uma psicopata que lidera este grupo. E é chamada de SI. Existe também um outro nome, apelido também com esta mensagem cifrada SI. É usado duplamente. E eles usam uma forma cifrada para se referir aos dois, que é a palavra Mississippi. Para se referir aos dois deste grupo. Esta vertente homossexual, psicopata, esquizofrênica, está sendo apoiada por alguém. Elas são as torturadoras, pedófilas, e há também homossexuais homens. Então isso se constitui de uma organização provavelmente internacional que usam um programa de computador para torturar, para sabotar empresas, para fazer espionagens científicas, para pedofilia, para experiências científicas dos resultados do uso dos recursos desta arma no corpo humano, como por exemplo em fetos sendo gestados. E um dos disfarces que eles usam é quando a pessoa já tem um problema,
Por exemplo, uma pessoa com câncer que sente dores, eles usam mais ainda as mesmas dores para saber o efeito final como resultado de observação do uso constante dessa arma. Igualmente, pessoas que estão sob alguma condição social ou natural, por exemplo, numa festa, o barulho da festa, do burburinho da festa é aumentado a mais de 5, 10 vezes e as vítimas entendem que aquele barulho pertence à festa ou ao show. Há muitos shows que provavelmente estejam sendo aumentados através dessa arma, o som. Pessoas na praia estão sentindo calor e acham que é do sol. E do sol é somente uma parte, a outra é do uso da arma. Mais uma vez eu digo, isso tudo é citado nas conversas. Essas conversas são audíveis a partir do momento que eles adicionam a pessoa dentro deste programa, segundo eles dizem, e colocam na frequência onde a vítima é capaz de ouvir. Então, este é o meu relato de hoje. Obrigado. Olá, amigos. Você gostaria de colocar sua logo aqui, sua publicidade, seu anúncio conosco? Ligue para nós, 991349124. E agora, com vocês, a turma da Lila e da Lili. Oi, pessoal, eu sou a Lila e essa aqui é a minha irmãzinha Lili. Fala, Lili. Oi, gente. Então, nós vamos estar aqui com vocês todos os sábados, falando, sabe de quê? Vacina, saúde, veterinário, ração, campanhas de adoção, porque tem tantos animaizinhos abandonados, não é, Lili? Tem sim, nós mesmas fomos abandonadas, não fomos, Lila. Olha, Silvana, olha, a gente era bem pequenininha, agora nós estamos com a nossa mamãe. Então, pessoal, escreva pra cá. Beijo, beijo. Boa tarde, pessoal! Que bom estarmos juntos mais uma vez aqui nesse programa maravilhoso, não é, Lili? É sim, esse programa é muito legal. Então, gente, nós somos a turma da Lila e da Lili e hoje nós temos mais novidades ainda no nosso Cachorrinhos News. Vamos lá para a bancadinha para informar para todas as pessoas o que está acontecendo na área da proteção animal. Venha conosco, isso mesmo, 1, 2, 3, Cachorrinhos News! Olá, pessoal, muito boa tarde, aqui quem está falando é a Lili e aqui é a Lila. Então, gente, sabe o que está acontecendo? Nós temos uma novidade maravilhosa, nós estaremos agora todos os domingos lá na Praça General Osório, em Ipanema, com muitas atividades para vocês, com teatrinho, com música, com atividades, oficinas, educação ambiental e muito mais. Ah, e principalmente o que, Lila? Olha, vocês não sabem dessa novidade que é maravilhosa? Nós vamos ter também, sempre ali, pertinho, na Praça General Osório, em Ipanema, uma campanha de adoção de bichinhos. É isso mesmo. Então você vai lá, curte a gente, passeia e veja tudo que está acontecendo de novidade e também pode adotar um bichinho. Isso mesmo,
veterinário. Sim, eles têm que ter muita saúde. Por falar em saúde, Lili, você ouviu que estão fazendo uso de uma arma tecnológica até nos cachorrinhos? Isso é horrível. Protetores, prestem atenção. Está sendo denunciado um programa de computador que também maltrata a gente, que tortura a gente, que dá choque, por favor. Vamos nos unir para resolver isso? Ora, se vamos contar para todo mundo o que está acontecendo. Mas agora nós vamos dar continuidade à nossa turma da Lila. E você aí que está em casa, quando você chegar no sábado, você já avisa a mamãe e o papai. Vamos na pracinha da General Osório de Ipanema. E que vem o pessoal de todos os bairros. Aproveita e conhece ali a gente. Não é isso, Lili? É sim! Nesse sábado agora, nós teremos uma apresentação de Natal. E depois teremos muitas outras coisas. A apresentação de Natal é sábado e domingo. Domingo vai ser a parte da tardinha, logo depois do almoço, tá bom? Então, pessoal, por favor, não deixe de comparecer, porque vocês vão adorar. Olha, Lili, vamos falar para eles também que nós estamos fazendo muitas coisas legais lá no nosso site, que daqui a pouco todo mundo pode acessar. É isso mesmo, pessoal. Não deixe de acessar o nosso site, tá bom? O nosso site está muito legal e interativo. É isso mesmo. Então, a gente vai ficando por aqui, porque a gente vai correr domingo lá pra pracinha da General Osório, porque domingo vai ter o quê, Lili? Domingo vai ter a nossa cantata de Natal. Vai ser o grupinho Harmonicanto com as criancinhas que moram ali perto, que vão apresentar músicas de Natal para todo mundo. E você aí, é seu cachorrinho, tá bom? Ok, então nos veremos lá. Um beijinho e até domingo na cantata de Natal, lá na Praça General Osório. Vai lá curtir a turma que vai cantar para todo mundo lá da praça. Um beijinho para você. Boa tarde, ouvintes. Meu nome é Patrícia, sou a tutora da Juju. Vim pedir a ajuda de vocês na busca pela minha cadelinha que foi subtraída na data do dia 12 de novembro. Eu e minha família fomos assaltados e infelizmente não deu tempo de retirá-la de dentro do carro. A Juju é uma cadelinha mix de Pince com Yorkshire, extremamente dócil e meiga, muito pequenininha. Ela deve medir aproximadamente uns 27 centímetros, tem a carinha na cor caramelo, com corpo preto e alguns pelinhos esbranquiçados, né? Aí também tem, embaixo dos olhinhos dela, tem uns pelinhos com a cor mais escura, que dá a impressão que ela estava chorando, assim, meio tristinha. O rabo dela a gente não cortou, a orelhinha dela é em pezinha. Ela não é tanto parecida com uma Yorkzinha. Ela tem um pelinho mais baixinho, menos pelagem do que o York. Tem uma idade de 5 anos e foi informado para a gente, que eu e meu marido estamos indo buscar constantemente, indo atrás dela para ter notícia, e informaram para a gente que abandonaram, logo depois que levaram o carro, abandonaram ela um pouco mais à frente de onde fomos assaltados, que é próximo a um brisolão na Ipiíba, que fica em São Gonçalo. E largaram ela por lá e ela tem sido vista até mesmo pelos moradores locais, que informam pra gente que tem vários outros cachorros de rua e ela estava acompanhando esses outros cachorros. Eu peço, por favor, se alguém tiver notícia, que entre em contato, mande mensagem pelo meu WhatsApp, que é o número 21 99714 6663. Se vocês verem, avistarem ela, tiver qualquer notícia, por favor, mande para esse número, 21 99714 6663. Eu sou muito grata a todos que puderam ajudar, a todos que têm compartilhado meu post, que eu publiquei no Face. E a boa vontade de vocês é muita, tá? E eu agradeço demais. Oi, se você gostou do nosso programa de hoje, participe! Ajude a encontrar esses cachorrinhos!
entra nos grupos de WhatsApp e de Facebook, não é, Lila? É sim, você pode participar procurando os cachorrinhos. Você pode participar participando de grupos de Facebook e de WhatsApp. Lili, diz pra eles também como é que é o nosso telefone. É 21 991349124. Então, gente, vamos procurar esses cachorrinhos e vamos encontrá-los. Até o próximo sábado. Isso mesmo, até o próximo sábado. Um beijinho pra todos. Um beijinho, gente. E o programa Por Dentro da Sustentabilidade de hoje terminou. Estaremos de volta na próxima semana. Céu, sal, sul, sol, sábado, ao meio-dia. Eu e você, juntos, na Band.